Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retomando as nossas gravações. Nessa videoaula, nós vamos estudar um pouco mais sobre a República Velha. O tema da nossa aula é a República do Café com Leite. Nós vamos compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar as anotações desta videoaula. A nossa situação de aprendizagem é a primeira do segundo bimestre. E ele tem como tema a República do Café com Leite. Mas antes de entrarmos especificamente no assunto, eu gostaria de retomar com vocês alguns pontos importantes de situações de aprendizagem já estudadas. O primeiro ponto é que o termo República Velha é usado para designar um grande período que começa com a proclamação da República no ano de 1889 e que termina com o início da Era Vargas em 1930. Esse período, denominado República Velha, é assim chamado porque, mesmo tendo sido proclamada a República conservou alguns elementos do Segundo Reinado. Economicamente falando, ela conservou diversas características do período anterior. Em relação à economia, ela manteve o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades agrícolas. Ela manteve a monocultura, ou seja, a cultura de um só produto. Ela manteve a produção voltada para a exportação. A única coisa que existia no período anterior e deixou de existir nesse período foi a mão de obra escrava, porque a abolição da escravidão se deu um ano antes da proclamação da República, no ano de 1888. Mas esse grande período chamado de República Velha, ele se subdivide em outros períodos que estão dentro desse período e que caracterizam esse período. Nós temos, por exemplo, a República da Espada. Por que foi chamada de República da Espada? Porque os dois primeiros presidentes foram militares, e também porque esse período foi um período de intensos conflitos na história do Brasil. Esse período, denominado República da Espada, ele durou de 1889 até 1894. Ainda dentro da República Velha, nós temos a República das Oligarquias. Vocês se lembram que oligarquia é quando uma única família governa ou quando um único partido representante de uma classe social governa. Pois bem, houve o período da República das Oligarquias, quando governaram os representantes dos grandes proprietários de terra. E esse período vai de 1893 até 1930. E esse período também recebe a seguinte designação: República do Café com Leite. E vai dos mesmos anos 1894 a 1930. E por que é chamado de República do Café com Leite? Porque nesse período se alternaram presidentes, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais. São Paulo era um grande produtor de café, Minas Gerais era um grande produtor de café e leite, mas, para não ficar denominado como República do Café com Café, ficou denominada a República do Café com Leite. Então, República do Café com Leite é o nome dado ao período em que os candidatos de São Paulo e de Minas Gerais eram eleitos e se revezavam no poder. Você vai observar na tabela abaixo que, com três únicas exceções, os presidentes deste período ou eram de São Paulo ou eram de Minas Gerais. O primeiro presidente, após o período dos marechais, foi Prudente de Moraes. Esse foi o primeiro presidente civil. E ele era paulista e grande proprietário de terras.
O segundo presidente, Campos Salles, também era paulista e grande proprietário de terras. O terceiro presidente, Rodrigues Alves, também era paulista e grande proprietário de terras. O próximo presidente, Afonso Pena, ele era mineiro, também grande proprietário de terras. Nilo Peçanha foi uma exceção. Ele era cafeicultor, grande proprietário de terras, mas era do Rio de Janeiro. No entanto, era apoiado por São Paulo e por Minas. Hermes da Fonseca também é uma outra exceção. Ele era militar, era gaúcho e foi apoiado pelos cafeicultores. Venceslau Braz era mineiro, apoiado pelos cafeicultores. Rodrigues Alves foi reeleito presidente, mas faleceu antes de tomar posse. E Delfim Moreira, que assumiu no seu lugar e governou até que fossem convocadas novas eleições, era mineiro. Epitácio Pessoa é uma outra exceção, ele era paraibano, porém apoiado pelos cafeicultores. Arthur Bernardes era mineiro e apoiado pelos cafeicultores, e Washington Luiz era paulista, apoiado pelos cafeicultores. Neste período, economicamente falando, o café liderava as exportações. E neste lapso de tempo, 50% das exportações brasileiras eram representadas pelo café. Então, de tudo que o Brasil exportava, 50% era café. Para vocês terem uma ideia da importância desse produto no mercado externo, cerca de 2/3 do consumo mundial de café eram abastecidos pelas importações brasileiras. Com o auxílio da mão de obra assalariada e com a mão de obra imigrante, o café atingiu uma alta produção. E aí começou a ocorrer um problema. Em virtude desta alta produção, a produção de café excedeu em muito a capacidade de consumo. Ou seja, produzia mais do que era capaz de consumir, tanto no mercado externo, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. E o que acontece quando a sobra de produtos, a sobra de mercadorias? Inevitavelmente o preço abaixa. E foi isso que aconteceu com o café. A produção de uma grande quantidade de café, este excedente de café no mercado interno e externo, fez com que o preço do café diminuísse, fez com que o preço do café abaixasse. Bem, como quem governava o país era representante dos cafeicultores, dos grandes proprietários agrícolas, era preciso pensar uma solução para esta diminuição de preços. Porque, obviamente, os cafeicultores não queriam perder dinheiro. Qual a solução que foi pensada pelos governos naquela época, por aqueles que presidiam o país naquela época? Primeira providência: o governo estatal devia comprar toda a produção e deveria estocar. Uma segunda providência: os empréstimos deveriam ser feitos no mercado externo para que o governo pudesse comprar e estocar esse café. Uma terceira providência: a produção de café deveria ser desestimulada, ou seja, novas áreas de café não deveriam existir no país. Estava proibido a expansão das lavouras cafeeiras. Uma quarta providência foi o Convênio de Taubaté, em 1906, que resume os pontos anteriores. Por quê? Porque esse convênio resolveu manter artificialmente o preço do café às custas ou às expensas do Estado. Ou seja, não houve um planejamento em relação à produção do café, a produção excedeu a quantidade de pessoas que poderiam comprar café, o preço do café diminuiu, mas os cafeicultores não estavam dispostos a pagar o preço, não estavam dispostos a ter prejuízos. E o que fizeram? Eles lançaram esses prejuízos na costa do governo. Eles lançaram esse prejuízo nas costas do Estado. Quando falamos Estado aqui, com letra maiúscula, ele é a federação. Então, eles lançaram
custo e lançaram um prejuízo na federação ou lançaram sobre o governo federal esse prejuízo. Mas, professor, não havia outros produtos naquela época? Havia diversos outros produtos que também tiveram uma importância no mercado externo, que também foram exportados. Mas esses produtos tiveram uma importância muito pequena, uma importância muito temporária, uma importância muito passageira. Nós vamos ver alguns deles. Um deles é o café. O outro é o algodão. O algodão teve uma importância na indústria brasileira entre os anos de 1861 a 1870. E por que ele ganhou um novo impulso? Porque ele passou a ser exportado para a Europa. E neste período, ele chegou a ocupar o segundo lugar nas exportações, ou seja, 20% do total da receita que o Brasil conseguiu ter com as exportações era do algodão. No entanto, este impulso na cultura do algodão foi muito transitório, foi muito passageiro, porque ele passou a concorrer com o algodão produzido nos Estados Unidos. E esta concorrência fez com que o preço do algodão também diminuísse e também as suas exportações fossem desestimuladas. O outro produto foi a borracha, e produzida grandemente na Amazônia, ela contribuiu para o desenvolvimento da Amazônia. Vale a pena você ler mais sobre este assunto. A borracha era produzida nos seringais da Amazônia e, a partir de 1840, foi um produto grandemente procurado, porque da borracha, do látex, se produziam os pneus, tanto para as bicicletas quanto para os carros. E a indústria automobilística começava a se desenvolver no mundo nesse período. O Brasil chegou a suprimir toda a demanda mundial da borracha nesse período. E a Amazônia conheceu um súbito progresso, um súbito resplendor. Há inclusive um teatro na Amazônia que é o reflexo desse período. Maravilhoso, extremamente bem construído, de excelente acústica, é um teatro usado para grandes espetáculos. E este é o símbolo da glória e do esplendor do algodão neste período. Mas, e sempre tem mais em relação ao Brasil, né? A produção brasileira era rudimentar. E alguns países capitalistas, como a Inglaterra e a Holanda, investiram em plantações de seringais em suas áreas de dominação, levando inclusive mudas de seringais do próprio Brasil. Eles desenvolveram um plantio planejado para aproveitamento industrial e, em pouco tempo, superaram o Brasil na produção e na exportação deste produto. Também teve importância sazonal, transitória, de curta duração, o café. O cacau. O cacau era cultivado no sul da Bahia em função do consumo de chocolate na Europa e nos Estados Unidos. E sua produção cresceu bastante durante o período da República Velha. Porém, mais uma vez o MAS foi superado porque os ingleses investiram na produção de cacau e conquistaram os mercados antes dominados pelo Brasil. Mas e a indústria, professor? Nosso país não se industrializou? Olha que interessante. No período colonial, as manufaturas, que eram os primeiros modelos industriais, elas foram proibidas no Brasil. Por quê? Porque contrariavam os interesses da metrópole. Então, entre 1500 a 1822, o Brasil não conheceu nenhuma indústria de expressão. Após a independência, o Brasil poderia ter indústrias, mas, no entanto, não conseguia competir com as indústrias inglesas, especialmente as indústrias de tecido. No entanto, o lucro obtido pela produção de café, ele tornou possível aos cafeicultores acumular capital. E esse capital eles investiram onde? Na indústria. E por que, de repente, eles começaram a investir esse capital na indústria? Há alguns fatores históricos. Primeiramente, porque ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial tornou difícil a importação e exportação de produtos, tendo o Brasil, nessa época, começado a desenvolver seu parque industrial.
É fato também que, com a grande crise que aconteceu no ano de 1929, que nós ainda vamos estudar, o Brasil passou a produzir aqui o que comprava do exterior. E, portanto, ele passou a se industrializar. Aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, sendo o seu grande avanço industrial por volta da década de 1930. Com a crise de 1929, com a superprodução do café, com a desvalorização da moeda brasileira, ficava difícil importar produtos. E as indústrias começaram, então, a produzir o que antes importavam aqui no Brasil. E qual foi o primeiro estado, ou o grande estado que se industrializou? Foi o estado de São Paulo. Por quê? Porque os cafeicultores, existiam em grande quantidade no estado de São Paulo. Os grandes cafeicultores pertenciam a este estado. Além disso, havia também a mão de obra imigrante, que era uma mão de obra especializada para a indústria. É bom lembrar que os imigrantes vinham de países já industrializados e tinham, portanto, uma certa experiência para as indústrias que estavam nascendo no Brasil. Em 1928, olha que interessante, a renda com os produtos industriais superou pela primeira vez a renda com os produtos agrícolas. Portanto, começaram a surgir setores urbanos, uma classe média, um proletariado industrial que se tornavam cada vez mais expressivos e que cada vez mais disputavam espaço na política brasileira. Bem, nesse início da industrialização do Brasil, como eram as condições de trabalho? As condições de trabalho nesse período eram desumanas. Os operários trabalhavam de segunda a sábado, trabalhavam 15 horas por dia, ganhavam salários baixos e, para se manter, empregavam toda a família, o esposo, a esposa, os filhos, as filhas. Observem que algumas garantias trabalhistas que existem hoje não existiam naquela época. Não existia o salário mínimo, não existia direito de férias, não existia pagamento de horas extras, não existia jornada mínima de trabalho. O trabalhador poderia ser demitido sem aviso prévio, sem indenização, sem fundo de garantia. Se a mulher, por exemplo, engravidasse, ela simplesmente era mandada embora sem nenhum direito, sem nenhuma garantia. As instalações eram muito precárias, eram muito ruins, ambientes fechados, ambientes escuros, que recebem o nome de ambientes insalubres. E então, nesse período, surgiram os primeiros sindicatos. O que eram sindicatos? Eram organizações que representavam os operários em suas lutas e que buscavam defender o direito dos trabalhadores. Surgiu até um movimento radical, que é chamado anarquismo, que defendia que não é necessário o Estado, que as pessoas devem se organizar e lutar por seus próprios interesses, sem que haja o Estado, sem que haja quem as governe. Em 1922 foi fundado o PCB, que é Partido Comunista Brasileiro. E também ocorreu nesse ano a primeira grande greve geral na história do Brasil, com a participação de 50 mil operários. Este é um breve relato do que acontecia no Brasil na década de 1920. Nós esperamos que esta explicação os ajude a entender esse período, nos ajude a compreender um pouco mais e um pouco melhor a história do Brasil. Bons estudos. Um grande abraço. Fique com Deus.